5 de julho, sexta-feira. Esse é o nosso terceiro editorial do dia, o chá da tarde. Tá frio, por quê? Porque atrasou, né? Alguns problemas técnicos aqui, mas a gente não vai ficar sem informação para vocês, não. Tem muita coisa acontecendo, tem o Eduardo Bolsonaro tocando o terror e causando aí, né, um impacto muito grande, deixando a Rede Globo maluca, fez críticas também ao Nicolas Ferreira. O Donald Trump está tão obcecado em pegar o Lula que ele vai declarar emergência nos Estados Unidos, estado de emergência econômica, para aplicar a seção 301, que é aquela seção de investigação que há sobre práticas comerciais, né, ilegais do Brasil, só para poder aplicar sanções ao Brasil. Também a Globo News já trabalha com a hipótese de que as sanções chegarão ao ministro Alexandre de Moraes já nos próximos dias. Outra questão que a gente precisa falar também é a questão do senador Marcos Duval. Pois é, o senador Marcos Duval deu um drible pesado ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Vocês estão sabendo disso, né? E a gente vai falar qual foi esse drible que o Marcos Duval fez, só que o Marcos Duval já foi embora para os Estados Unidos e o Alexandre de Moraes dobrou a aposta contra ele, tá bom? Então a gente vai falar sobre tudo isso nesse editorial. Para você que está chegando agora, não esqueça, inscreva-se no canal, isso é muito importante, sabe? Inscreva-se, aqui você vai receber informação de qualidade, curta, compartilhe. É sempre muito importante, tá bom? Para você também, que já acompanha o nosso canal, você sabe que a gente trabalha com imigração, né, para vários países, mas o país que a gente vê a maior credibilidade, a maior solidez é o Uruguai. O Uruguai, ele te dá várias possibilidades de ter uma conta em dólar, movimentar em dólar aqui do lado do Brasil. E se você precisar resolver alguma coisa, é só atravessar a fronteira. Só que entre em contato com a gente, está aqui no link da descrição, mas entre em contato aqui pelo link, tá? Tem pessoas que estão dando informações equivocadas sobre a questão da imigração para o Uruguai. Por exemplo, essa semana um cliente nos procurou e disse que prometeram para ele que se ele fosse para o Uruguai não ia mais pagar imposto de renda sobre aposentadoria. Pois é, não é bem assim. A gente tem que trabalhar com os pés no chão, tá? Então, se você quer uma assessoria com credibilidade, entre em contato conosco que a gente vai dar todo o suporte para você. O link está na descrição, beleza? Vamos lá, olha só. Essa matéria aqui é da Gazeta do Povo. Esse aqui, para quem não conhece, é o senador Marcos Duval, né? Senador Marcos Duval, que é uma figura muito combativa, diga-se de passagem, uma figura, né, que foi eleita pelo Espírito Santo e que entrou aí, de certa forma, num racha, né, com o bolsonarismo por causa da acusação de que ele fazia um jogo duplo, um leve trás entre Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Você lembra disso? Mas ele foi amplamente perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que teve as contas bloqueadas, teve o salário bloqueado, teve o passaporte apreendido. Então ele não poderia sair do país e qualquer menção de saída do país por parte do Marcos Duval seria cadeia. Só que o Marcos Duval foi esperto. O que ele fez? Ele sabe que o passaporte pessoal dele estava bloqueado. Mas há o passaporte diplomático, que é o que os deputados e senadores também recebem. E o passaporte diplomático tinha sido apreendido, né? Segundo a informação que se teve na época, é que o passaporte diplomático do Marcos Duval teria ficado, né, dentro da Câmara dos Deputados. Ou melhor, dentro do Senado Federal, me desculpem. De algum modo, de alguma forma, ele teve acesso a esse passaporte diplomático e deu linha. Foi lá para o Amazonas, lá do Amazonas, né, lá do norte, ele pegou um voo comercial e foi parar lá nos Estados Unidos. Meu amigo, foi lá para os Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes ficou revoltado, mandou bloquear as contas do senador Marcos Duval após viagem aos Estados Unidos com passaporte diplomático. Olha o que diz a matéria aqui. O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira o bloqueio das contas bancárias do senador Marcos Duval, que é do Podemos, do Espírito Santo. A decisão ocorre após o parlamentar embarcar para os Estados Unidos, mesmo com ordem, né, de retenção do seu passaporte pessoal. Além dos investimentos, né, Moraes determinou também o bloqueio dos cartões de crédito, de débito, bem como das chaves Pix do senador.
A medida foi tomada no âmbito da investigação que apura participação de Duval em um suposto grupo que buscava intimidar autoridades e obstruir investigações da Polícia Federal. Apesar da decisão do STF, de agosto de 2003, que determinava a apreensão do passaporte, o senador embarcou na última quarta-feira rumo a Miami. E aí ficou aquela dúvida, se o Marcos Duval foi mesmo para os Estados Unidos, se é uma especulação, porque ouviram falar que ele foi visto dentro de um avião saindo do Amazonas. Tá, depois disso, ele fez uma postagem na sua rede social, disse que tinha ido sim. E aí, por hoje, né, matéria do Infomoney, Marcos Duval diz que não está fugindo, está passeando em Orlando. Olha só. Bom, pessoal, senador Marcos Duval, não estou aqui fugindo, estou curtindo e dando atenção à minha filha aqui no Parque Universal Orlando. E Alexandre de Moraes recebeu 15 dias de antecedência informações de onde estaria, qual era o meu voo, o hotel que eu estou e até os ingressos que eu comprei. E olha que eu não respondo a nenhum processo, absolutamente nenhum. E é inconstitucional a apreensão do passaporte. Pois é, o que o Marcos Duval fala aqui é que ele já tinha avisado há 15 dias para o ministro Alexandre de Moraes. E se ele realmente fez isso, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear suas contas agora, né, é totalmente ilegal. Ele afirmou que ia, avisou que ia, o passaporte diplomático estava disponível, né? E segundo o Marcos Duval, ele voltará para o Brasil. Cá entre nós, se eu estivesse na pele dele, voltava não, tá? Não voltava mesmo, porque a primeira coisa que o Alexandre de Moraes vai fazer contra ele, se ele voltar para o Brasil, é mandar prendê-lo, né? Pelo menos eu acredito que sim. Vamos lá. Outra matéria que a gente vai conversar com vocês aqui é uma matéria da Gazeta do Povo. Olha só isso. Você acha que o Trump tá na mira do Brasil ou tá de brincadeira? O cara quer pegar o Brasil de um jeito ou de outro. E como eu posso dizer, é simples. Trump prepara a declaração de emergência como nova base legal para taxar o Brasil, diz a agência americana. O que aconteceu, tá? Saiu um burburinho, um boato aí, de que a justiça norte-americana poderia travar o Donald Trump de aplicar sanções ao Brasil. Ou seja, vamos lá, só para você entender. As sanções tarifárias que o Trump está colocando de 50%, ou seja, o tarifaço, não tem nada a ver com a lei Magnitsky. Segundo, né, interlocutores do próprio Supremo Tribunal Federal e do PT, eles dizem que não existe base legal para o Trump colocar o tarifaço, ou seja, não tem base jurídica nenhuma. O que o Trump fez? Instaurou a seção 301. O que é a seção 301? É uma investigação com base em medidas econômicas abusivas, vamos falar, práticas ilegais e abusivas econômicas contra a economia norte-americana. É onde os Estados Unidos alega que o PIX tira a possibilidade de instituições norte-americanas atuarem no Brasil. Ele diz que a 25 de março é um antro de pirataria. Ele diz que o agro brasileiro, né, pratica o desmatamento ilegal para ser mais competitivo. Eu já discordo do Donald Trump nesse ponto e muito, muito. Mas o que o Donald Trump fez? Vocês estão achando que vocês vão achar alguma base legal para me impedir? Decretou a emergência econômica norte-americana e disse que o Brasil é o culpado por ataques. Olha só, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está preparando uma declaração de emergência como nova base legal para impor tarifas ao Brasil, relatou nesta sexta-feira a agência Bloomberg, citando como fonte pessoas informadas do assunto que não foram identificadas na reportagem. Segundo a matéria, ainda não há uma decisão final sobre a medida, que ainda estaria sendo avaliada como necessária para impor taxa de 50% sobre importação de produtos do Brasil, ameaçadas por Donald Trump, já que os Estados Unidos têm um superávit com o país sul-americano. Ou seja, o que é superávit? Superávit é que os Estados Unidos vendem mais para o Brasil do que compra do Brasil. Isso é o superávit, tá? Ou seja, o Brasil
gasta mais com os Estados Unidos do que os Estados Unidos gastam com o Brasil. E o argumento para ele aplicar tarifa seria brecar, né, esse superávit, o que não existe. Só que não é bem assim, né? A gente sabe que o Brasil, hoje, apesar de tudo, cobra tarifas muito maiores porque o poder de compra dos americanos é muito maior. Então, o que o Donald Trump busca, e ele argumenta aqui, é que há, né, um interesse por parte do Donald Trump de ter o que? Reciprocidade, né, no valor das tarifas. Vamos lá, outra matéria que eu quero discutir com você é uma matéria do jornal Metrópolis. Paulo Capelli fez a publicação. Moraes, sim, o ministro Alexandre de Moraes, é alvo de denúncia na OEA por violações de direitos humanos. Meu amigo, dessa vez, mais uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes. Vem cá. Você já viu o quanto de denúncia, de pedido de impeachment e outras coisas que vem acontecendo contra os ministros do Supremo? Quer dizer que isso não parece normal, né? Hoje, tem mais de 70 pedidos de impeachment dos ministros do STF. Tem um monte de denúncia em órgãos internacionais, inclusive feitas pelo Senado brasileiro contra o ministro Alexandre de Moraes. Numa democracia, né, séria, numa institucionalidade adequada, esse tipo de coisa aconteceria? Porque, vem cá, a gente não está falando de uma denúncia do ministro do governo feita pelo opositor. Porque, vem cá, uma coisa é quando o Bolsonaro era presidente, vira o PT e fazia denúncias contra o Ricardo Salles sobre desmatamento lá na OEA. Ou seja, PT, PSOL é oposição ao governo Bolsonaro. Outra coisa é a oposição ao governo Lula fazer denúncias contra o Haddad, contra o Rogério Marinho, né? Por causa da atuação deles. É a oposição acusando o atual governo. Nós estamos falando de vários pedidos de deputados e senadores contra um juiz. Não é a oposição. Então, no mínimo, isso precisava ser investigado. Não é à toa que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, mandou aqui no Brasil o Pedro Baca Villarreal para fazer aquela investigação sobre os abusos de direitos humanos aqui na República Tupiniquim, né? E aí ficou enrolando, não apresentou relatório. Quando apresentou um relatório anual, que não é o relatório investigativo, né? Um relatório anual, pífio, atacando mais a direita do que a esquerda. Agora mudou a regra do jogo. Agora é o Donald Trump que colocou a pessoa adequada lá para soltar novos relatórios. Agora, o que a gente precisa entender é que acumulam-se denúncias. E será que isso ninguém vai investigar? Fica normal? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à Organização dos Estados Americanos, recebeu uma petição que acusa o ministro Alexandre de Moraes de, abre aspas, violações sistemáticas de direitos humanos, fecha aspas, no Brasil. O autor do documento, com medo, pediu à entidade para ter o nome preservado e menciona supostas ilegalidades praticadas por autoridades brasileiras, especialmente após as depredações das sedes dos 3 poderes, no dia 8 de janeiro. O texto aponta o ministro Alexandre de Moraes como responsável por prisões preventivas em massa, sem fundamentação individual ou tempo razoável de detenção, por decisões judiciais tomadas sem contraditório nem ampla defesa. Mentiu aqui? Acho que não, né? Entre os episódios citados estão detenções ocorridas no dia 9 de janeiro, quando mais de 1.400 pessoas foram levadas para um ginásio da Polícia Federal, sob condições que, segundo o documento, seriam insalubres, com prisões baseadas em geolocalização ou proximidade dos locais dos atos, e sem individualizar as condutas. Na rua 8 de janeiro aqui, né? Além do STF, a Procuradoria-Geral da República e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o Congresso Nacional e o presidente Lula também são mencionados como abusadores dos direitos humanos. Na época, a oposição acusou, né, a Polícia Federal e o governo Lula de perfídia. Perfídia é um crime previsto no Código Penal, que é o crime de guerra, ou seja, quando você tem um inimigo e você mente para esse inimigo
para levar ele para uma emboscada. Então, senadores como o senador Girão disseram o seguinte, olha, o que a Polícia Federal e o governo Lula fez foi chamar todo mundo, um general falou isso também, chamou todo mundo, disse para eles que iam mandá-los para casa, ia cuidar deles, e o que eles fizeram na verdade? Mandaram eles para um ginásio, mandaram todo mundo para a cadeia. Pois é. Agora, está dando repercussão, né, todas as ações do Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes. Por exemplo, o deputado federal Mário Frias acabou de fazer uma postagem lá da Globo News. O pessoal da Globo News já dá como certa a aplicação da sanção da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e contra os seus familiares. Inclusive, eles falam, né, eles alegam aqui na publicação que eu vou trazer agora para vocês, de que vai se tornar um inferno a vida dos familiares do ministro Alexandre de Moraes depois das sanções sendo aplicadas. Tem vídeo circulando na internet de um jornalista, o Alan dos Santos, dizendo, e isso não é uma informação verificada, não há verdade sobre isso, não dá para saber se é verdade ou não, essa informação não foi qualificada, tá? Dizendo, né, que o ministro Alexandre de Moraes teria sido, né, teria ido a uma embaixada para tentar abrir contas bancárias na Europa, embaixada de Portugal. Só que nada disso foi confirmado, nenhuma dessas informações pode ser categorizada como verdadeira. E aí, olha só o trechinho aqui do vídeo, né, da Globo News que eu trago para vocês. Porque só para encerrar o capítulo da Magnitsky, é um bastidor que é o seguinte, os ministros do Supremo estão conversando com Itamaraty, sabe por quê? Tem um dado cruel nesse processo todo, é que as sanções, por exemplo, suspensão de passaporte, de visto, de visto, não é comunicada oficialmente. Eles não chegam e dizem, Flávia, teu visto está suspenso. Sim. Então, os ministros do Supremo têm a história de que foram 8 que estão com visto supremo, estão com visto suspenso, 3 não, mas todos eles têm filho, neto, mulher, gente que tem estudo, tem interesses lá, e nenhum deles pode sair do Brasil. Sabe por quê? Porque eles conversam com o Itamaraty e o Itamaraty não tem resposta, porque o risco é a mulher de um ministro chegar nos Estados Unidos, mesmo com visto, embarca aqui, chega lá e o agente da imigração manda deportar a ministra do Supremo Tribunal Federal. E como fazer isso? Porque não tem comunicação oficial. Porque só para... Literalmente, é tentar a sorte, né? Literalmente é tentar a sorte. Ninguém sabe quem são os ministros que estão com os vistos cassados, né? Chega lá, de repente, ô filho, você está cassado, tá? Você vai ser deportado. E isso, se a gente não te mandar para prisão por entrada ilegal nos Estados Unidos. Rapaz, esse jogo tá interessante de assistir, né? Cá entre nós. E agora, a indignação aqui da Cantanhede é interessante de assistir. Porque esse negócio da pena passada à pessoa do condenado, né? E nesse caso não é nem pena, é uma sanção política, tá? Deveria gerar revolta, como por exemplo, a mulher de um deputado ter o Pix bloqueado, sem ter nada a ver com o caso. A filha de um jornalista ser vítima de busca e apreensão, tomar tablet dela. Esse tipo de coisa, quando a pena passa da pessoa do condenado, né? Filho de deputada tendo as redes sociais retiradas. A gente viu tudo isso. Só que eu não vi indignação por parte deles, né? E aí, vamos lá. Porque o STF sentiu? Pode ter certeza que sentiu. Dá uma olhada nessa publicação. O STF suspende a cúpula do judiciário do BRICS. Teria um alinhamento do judiciário com o BRICS, né? Uma cúpula. O encontro estava marcado para o dia 11 de agosto, mas foi cancelado diante das tensões diplomáticas com os Estados Unidos, né? E aí o texto da Bárbara, do Te Atualizei aqui, nesse caso, foi né? Foi isso que ela escreveu, tá bom? E aí, como eu disse, várias matérias falando, Infomoney também, né?
Trump prepara declaração de emergência para impor sanções ao Brasil. Ou seja, cada dia que passa, né, a gente vê mais um capítulo dessa história, né? Cada editorial que a gente traz é mais um tema tenso, né, sobre a história, né, do embate Brasil-Estados Unidos, né? Dois amigos históricos que de repente, né, passam a estar em lados absurdamente opostos, tá? Agora, essa matéria aqui me chamou a atenção. Para quem não conhece, tá? Esse aqui é o Jamil Chad, do UOL. E o Jamil Chad fez uma matéria daquelas, assim, pesadas, tá? Jamil Chad, o que ele disse? Inteligência suspeita de ação da CIA contra o Brasil, né? A Agência Americana de Inteligência poderia estar investigando o Brasil há muito mais tempo do que se imagina. É sinal de que o Trump está de olho há muito mais tempo do que você imagina. A atuação recente de bolsonaristas no Brasil pode não ter sido tão espontânea quanto parece. Segundo a apuração da articulista, do articulista, né, escreveram errado, Jamil Chad, no Vero Notícias, cresce dentro da ABIN a suspeita de que a retórica radical e coordenada de figuras como Eduardo Bolsonaro siga um roteiro articulado com o apoio da Casa Branca e com o envolvimento da CIA. Vocês entenderam o que eles querem aqui, né? Eles estão dizendo que o Eduardo Bolsonaro está atuando junto com a Agência Americana de Inteligência e que seria um traidor da pátria. O pedido de prisão do Eduardo Bolsonaro pode sair a qualquer momento. Hoje, o Brasil é o país que manda prender pessoas por causa de reportagens, né, de matérias jornalísticas. Informes confidenciais, alertas diplomáticos ignorados e o avanço de uma narrativa de desestabilização acendem um sinal vermelho em Brasília. A pergunta que ronda nos bastidores do poder: o Brasil estaria diante de uma nova estratégia de ingerência estrangeira sob pretexto da defesa da liberdade? Né? Vocês já viram um monte de vezes esse tipo de coisa acontecer. Esses embates entre Estados Unidos e Brasil não é novidade, não. De investiga daqui, pesquisa dali, né? Brasil investigando o presidente do Paraguai. Esse tipo de investigação acontece todo dia à torta e à direita. Vocês esqueceram daquela época que o senhor perfeição Barack Obama, que agora é acusado de golpe de Estado lá nos Estados Unidos pelo Donald Trump, investigava a dona Dilma Rousseff. Vocês esqueceram disso? Hã? Vocês esqueceram disso? Pois é. Então esse tipo de investigação da CIA, o Brasil tentando investigar eles, é o tempo inteiro, né? Mas aqui eles argumentam que a atuação do Eduardo Bolsonaro foi, né, coordenada com a Agência de Inteligência Americana. Acredite quem quiser, né? Vamos lá, matéria da Folha do Seu Paulo, também aqui para vocês. Se eu tivesse sido candidato a vice, Bolsonaro não estaria nessa situação. Quem disse isso? Foi o Alexandre de Moraes? Né? Lembra que o Bolsonaro convidou o Alexandre de Moraes a ser vice dele? Ou será que foi, sei lá, o Lula? Não, se eu fosse o Haddad, não. O Mourão, tá? Foi o Mourão que falou isso. O Mourão é uma figura não muito benquista dentro do espectro bolsonarista, né? Foi tratado como um belo do ensaboado dentro do espectro bolsonarista. E agora ele disse que se ele fosse o vice, o candidato a vice, e não o Braga Neto, o Bolsonaro não estava nessa situação. Ele tinha ganhado a eleição. Será que o Mourão era uma figura de contenção do Bolsonaro? Será que era isso? O sistema viu o Mourão? Porque assim, cá entre nós, é muito estranho o Bolsonaro ser acusado de golpe de Estado, o Bolsonaro e uma carralhada de gente aliada ao Bolsonaro, e o Hamilton Mourão, o vice, sai mais liso do que bumbum de neném, né? Mais liso do que o Gonçalves Dias, que foi pego dando aguinha para eles. Vocês não acham isso? Então, o Mourão escreveu o seguinte: o vice-presidente da República de 2019 a 2022, o general da reserva e senador Hamilton Mourão, disse que, caso não tivesse sido preterido por Walter Braga Neto na chapa governista na eleição passada, Jair Bolsonaro teria sido eleito.
O que é a minha interpretação? É só a interpretação de alguém que não sabe de nada, tá? Só um palpiteiro da internet. A minha interpretação é que o Hamilton Mourão era uma peça-chave de contenção do Bolsonaro. Seria uma figura ali, porque cá entre nós, se você pegar uma matéria de 2023 da Folha de São Paulo, ela diz que lá em 2020 ou 21, o ministro Alexandre de Moraes se reuniu com a alta cúpula do Exército e pessoas ligadas ao governo para perguntar, né? Não, na verdade foi em 2019, se poderia abrir um inquérito do fim do mundo e começar a investigar o Bolsonaro, fazer uma contenção do Bolsonaro. Cara, cá entre nós, se tinha alguém do Exército que poderia estar num diálogo, né, junto com o ministro Alexandre de Moraes, muita gente suspeita do Mourão. Se é, não sei. Sei que tem muita suspeita acerca disso aí, né? E aí, sua opinião? Mourão era uma figura confiável para estar ao lado do Bolsonaro ou não? Agora, a imprensa esquerdista, né, tá dando um apoiozinho aí pro Lula. E o assunto tá tão internacionalizado que toda hora alguém tá falando sobre a briga do Brasil e dos Estados Unidos. Agora foi hora da The Economist, uma das revistas britânicas mais famosas, né, no campo de economia, e a The Economist falou o seguinte: olha, o ataque de Trump ao Brasil é grave interferência na América Latina, comprando o discurso do Lula, tá? E a The Economist é uma revista considerada muito séria, isso é preocupante, tá? A The Economist comprando a briga aqui do Lula. Segundo a revista britânica, gatilho para ações de Donald Trump contra o Brasil parece ter sido a reunião da cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. Então todo mundo sabe que foi isso, e até hoje a mídia traz a narrativa mentirenta, lenta, de que é culpa do Eduardo Bolsonaro. Não é. É culpa do Lula atacar o Trump no BRICS. Em reportagem publicada nesta quinta-feira, a revista The Economist classificou o anúncio dos Estados Unidos sobre a implementação de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras e a suspensão dos vistos de ministro do STF como uma chocante agressão. Fecha aspas. Raramente, desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos interferiram tão profundamente em um país latino-americano, disse a revista no artigo intitulado A Chocante Agressão de Trump ao Brasil. O artigo chama isso, tá? A chocante agressão de Trump ao Brasil. Segundo a reportagem, Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva são inimigos ideológicos e apoiadores do presidente americano criticam há muito tempo a investigação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes do STF sobre desinformação nas redes sociais. Ou seja, essa guerra está longe, mas muito longe de acabar, tá? Não tenho dúvidas disso. Essa guerra ainda vai ter uma batalha, vai ser travada por muito tempo, até que um dos dois lados vão ceder. O Donald Trump é conhecido por não ceder, por não soltar, né, a corda. E aí é que o jogo fica mais interessante, né? A gente vai acompanhar esse cabo de guerra, para acompanhar e ver qual dos dois lados vai levar a melhor nesse boteco aqui, né? Vamos ver quem leva a melhor. Vamos lá. Flávio Bolsonaro diz que Alcolumbre tem a obrigação de pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Tem obrigação? Tem. É um absurdo que uma pessoa defina se vai ter impeachment ou não? Sim. O impeachment deveria ser aberto com a maioria? Sim. Claro. Abriu a maioria dos pedidos, o impeachment devia começar, né? O Flávio Bolsonaro falou o seguinte, o senador Flávio Bolsonaro, que apresentou um pedido de impeachment na última quarta-feira, ao voltar de uma viagem internacional que fez, estava em Portugal, disse que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem a obrigação de colocar em pauta o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. O Flávio apresentou um motivo novo, pedido de cassação de Moraes, relator dos processos de 8 de janeiro. Né? E a acusação é o quê? Perseguição ao pai, né? Ao Bolsonaro, por parte do ministro Supremo, Alexandre de Moraes. Aquilo que eu falei no comecinho desse vídeo para vocês, eu vou reiterar agora. Aquilo que eu discursei no comecinho desse vídeo.
já são 70 os pedidos de impeachment contra ministros do STF. É o que diz aqui a matéria do Poder 360. Isto não pode ser considerado normal. 70 pedidos de impeachment. É porque algo está errado, né? Com a ação protocolada agora pelo Flávio Bolsonaro, já são 70 os pedidos de impeachment. Na minha visão, loucura, né? Loucura total. Ninguém investigar tudo isso. E aí, vamos lá. Ó, tá circulando essa informação, tá? E aí eu não consigo confirmar a veracidade dessa informação para vocês. Jornais tradicionais não estão trazendo essa informação, tá? Mas ela diz o seguinte: 3 funcionários da USAID, né, que é aquela agência que fez interferências em vários locais aí pela esquerda, se declararam culpados e farão delação premiada. Devem contar tudo sobre quem recebeu dinheiro em vários países, inclusive Brasil. Se prepare. Essa publicação foi do meio independente e do jornal O Meridiano, tá? Então, assim, é uma informação que, se verdade for, é chocante. É chocante. Por quê? Porque se descobrir que realmente a USA estava financiando e tiver delação premiada, lembra o que o Donald Trump prometeu contra o Obama? Ir atrás do Obama por golpe de Estado. Atentar contra o Estado democrático de direito. Fazendo igualzinho a esquerda aqui no Brasil. Então, vai para cima do Obama, vai para cima dos aliados do Obama naquela época, vai para cima do Biden, dos aliados do Biden. E aí, a gente sabe alguns nomes que podem estar nessa lista. Se tiver uma delação premiada lá nos Estados Unidos, aí o Trump tem todo o arcabouço jurídico que ele precisava para partir com tudo contra algumas figuras aí, inclusive do Brasil, não é? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E eu vejo vocês no próximo editorial. Desculpem o atraso, mas foi por questões técnicas aqui. Abraço.